A saída do Paulo Autuori faz com que vários nomes comecem a aparecer novamente no cenário do Internacional. Quem vai ser o novo diretor técnico? Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo beleza? Vamos falar do Inter? Vamos falar do Internacional, porque o Internacional agora nesta terça-feira treina em portões fechados, sob portões fechados para o confronto contra o Flamengo. Nesta quarta-feira, 21 horas e 30 minutos, lá no Maracanã. Jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Olha, o Palmeiras venceu ontem o Botafogo, tá botando basicamente uma mão na taça, né? O Palmeiras não perde. A expectativa, né, de todo mundo era, não só do torcedor, na verdade, também, né? Mas também dentro do Beira-Rio, é que nessas duas partidas fora de casa eles dessem uma titubeada e o Inter com as duas de casa diminuísse a diferença, mas não foi o que aconteceu, né? Continua lá os 10 pontos de diferença entre o Palmeiras e o Inter. As coisas vão se afunilando e o sonho vai ficar um pouco mais distante ainda, né? O sonho do campeonato, do tetracampeonato, talvez para o ano que vem. Mas a consolidação no G4 pode ocorrer agora nas próximas rodadas, seja contra o Flamengo, seja contra o Goiás. Precisamos manter esta pontuação. O Inter, que fora de casa tem 50% de aproveitamento, né? De 14 jogos, ele tem dos 30, são 42 pontos, né? Fez 26. Então vale a gente ficar de olho que o aproveitamento fora de casa precisa melhorar. Vamos lá. Assim, ó, o Inter deve ter a escalação que a gente vem mantendo, tá? Mesmo que o treino fechado, o trabalho de hoje no CT do Parque Gigante não mostre, melhor dizendo, né, algo para os jornalistas, a tendência é sim, Lisieiro com o Edenilson na abertura do meio campo, tá? O grande negócio, a grande novidade vai estar nos relacionados, justamente pela questão do Tyson, que a gente falou ontem aqui no canal, né? Nós conversamos aqui, então, na questão de ele estar com um problema do pai dele, né? O pai dele tá passando por uma dificuldade muito grande na luta contra o câncer e na segunda-feira ele estava em Pelotas, por exemplo, liberado do treinamento. Hoje, como a gente não teve o acesso ao CT, não dá para dizer se ele treinou ou não e ele passa até a ser dúvida para essa viagem no Rio de Janeiro. Em contrapartida, a gente pode ter o Wanderson que trabalhou pelo menos alguns chutes a gol, algum trabalho com bola, para pegar já um ritmo a mais. Ele que não vinha, né, trabalhando com bola já há um bom tempo, pode ser a novidade da lista do Mano. Vou falar sobre isso à noite. Então te inscreve no canal, ativa a notificação aí e vem junto para saber mais do conteúdo. Até porque de noite a gente tem que saber de outra coisa, né? Se tu te deu bem ou não na KTO e nos jogos da Champions League. Porque hoje tem Champions e dá pra gente pegar e botar um dinheirinho no bolso, dá pra gente dar uma brincada lá na KTO. Então aproveita e utiliza o cupom ERNEST e ganha 20% de free bet para brincar lá na KTO e botar os teus palpites sobre os principais jogos aí da Liga Europeia. Na questão agora do coordenador técnico, tá? Eu tenho alguns bastidores que é importante, tá? Que são bem importantes a gente conversar. Primeiro, cara, não é o Paulo Autuori, ele não deixou o Inter por dinheiro, tá? Porque ele ganhava 350 mil mensais no Internacional. Ele ganhava, vou repetir, ele ganhava 350 mil reais como diretor técnico no Inter. Ou seja, ele não foi para o Atlético Nacional da Colômbia seduzido por dinheiro. Ponto 1. Né? Ponto 2 é, para onde vai agora? O Inter vai seguir na sua cartilha de procurar novos profissionais para completar ainda esse ano? O que me disseram? Não. Nessa temporada, dificilmente virá um novo coordenador técnico. Por quê? Vão botar tudo agora na conta do William Thomas
vão botar tudo na conta do Mano Menezes e nas definições que já estavam sendo feitas com o Autuori aqui ainda. Para o ano que vem, há uma possibilidade, ok, mas não vai ser feita com, vamos dizer assim, rapidez ou com, vamos dizer, muito ímpeto para não errar. Porque agora precisa vir um profissional alinhado com o William Thomas, precisa vir um profissional alinhado com o Mano Menezes, e aí as coisas começam a se, vamos dizer assim, encaminhar para um perfil, tá? Eu vou dizer para vocês o seguinte, me espantaria muito se o Abel fosse o novo coordenador técnico do Inter. Primeiro, porque ele é muito mais voltado para o outro lado político do clube do que o lado político que hoje governa o Internacional. E não adianta me dizer que, mas eles têm que pensar no Inter, o Abel é o maior campeão. Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. Então, assim, primeiro de tudo, eu descartaria o Abel. Eu descartaria também o D'Alessandro, tá? Primeiro porque ele já disse que quer ser executivo. Ele não quer ser o coordenador técnico, tá? Segundo, porque ele também é visto como um cara mais pro lado do outro grupo político do Internacional, que não o que governa hoje. Principalmente o seguinte, aí tu vai me dizer, mas o Alessandro contratou o D'Alessandro para finalizar a carreira agora. Sim, mas isso era uma promessa do Alessandro com o D'Alessandro. Era outra coisa, era outra questão. Com certeza, os lados de gabinete vão bem diferente do que pensa hoje em termos futebolísticos e em termos de gabinete, o Alessandro Barcelos. Tá? Então, assim, eu descartaria esses dois nomes. Algumas pessoas que eu conversei, tá? Óbvio que Muricy agrada, óbvio que o perfil do Muricy agrada, e não só a questão de perfil do Muricy, mas pagar o que o Muricy ganha. Óbvio que sim, tá? Mas hoje existem alguns, vamos dizer assim, nuances, como por exemplo, olha só, eu vou ler basicamente o que eu conversei com algumas pessoas aqui, tá? O Inter quer um perfil mais acadêmico, como era o Paulo Autuori. Um perfil que tenha já um projeto estruturado e bem sucedido na carreira, que tenha títulos também, que tenha um passado no futebol com títulos, que tenha também vamos dizer assim, uma linha de raciocínio alinhada com aquilo que o clube hoje tem, que é a prospecção em cima de capa, em cima de análise de dados e tudo mais, e não só a questão do feeling, a questão do a convicção pessoal, né, como se fala sempre. Então, aqui tem alguns nomes, tá? Que me ventilaram ontem. Ricardo Gomes, Bolívar, tá? E esses caras mais emergentes, vamos dizer assim, na carreira de fora do campo, né? Ricardo Gomes até nem tão emergente, claro. Mas, por exemplo, o Bolívar seria um nome que agradaria. Esqueçam Tinga. Nenhuma possibilidade do Tinga aceitar, e muito menos o Paulo Roberto Falcão. Tá? Então, o perfil tá aí. Os nomes já ventilados estão aí. Se vão seguir agora pro ano que vem, bom, daí a gente tem que aguardar os próximos capítulos, beleza? Tamo junto. Se tu chegou até aqui, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa a notificação. Tamo junto. Até de noite. Tchau!